pessoal, tudo bem? Meu nome é Andresa de Oliveira, eu sou graduada em Biologia, Ciências Biológicas, pela Faculdades Integradas Maria Tereza desde 2014. Atualmente eu curso Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, no campus FFP, que é ali em São Gonçalo, que é a Faculdade de Formação de Professores. Eu estou participando do episódio semanal do PodPand para falar sobre o hábito de ler. Desde muito novinha, eu desenvolvi o hábito da leitura. Eu comecei a gostar muito de livros através dos livros de Crepúsculo, que foram livros que eu li muito rápido. E depois vieram outros livros durante a minha vida, que foram A Cabana, veio a série de Foley, né? E foram vindo os demais livros. Era muito difícil de ler naquela época, porque eu não tinha muito acesso à biblioteca, naquela época não tinha acesso à internet, não tínhamos acesso a e-books, né? Que hoje em dia tem muitos que são gratuitos. Não tinha dinheiro para investir em livros. E aí eu comecei a investir em livros mesmo quando eu comecei a trabalhar, e mesmo assim eu investia pouco, ainda não era uma coisa assim que eu gostaria muito de investir, porque eu tinha que ajudar em casa e tudo mais, mas eu sempre gostei muito de ler, porque a leitura, ela nos leva a vários lugares diferentes, sem ao menos sair do lugar. Aquela questão de você estar lendo um livro e de você imaginar aquele personagem, conforme o autor vai descrevendo, você vai desenhando ele assim na sua cabeça, você vai desenhando o local que o autor descreveu como que é, e aí você vai desenhando tudo aquilo, sabe? Você vai viajando, e a ponto até de ler um livro e me imaginar dentro dele, de uma forma muito gostosa, de ler livro rápido, porque a história estava tão gostosa que eu queria saber logo o final. E aí já tiveram livros de eu ler em 3 dias, porque eu queria saber o final, porque estava muito bom, estava muito emocionante. E isso ajuda a gente a falar melhor, a escrever melhor, a se expressar melhor. E aí, quando chegou na pandemia, veio a vontade de criar um blog de leitura, onde eu li os livros e eu compartilhava. Nesse blog eu fazia resumos, né, dos livros, e lia outros blogs, porque existem vários, e através dos outros blogs eu via resumo de outros livros, e aí dali eu via se eu iria me interessar ou não por ler aqueles livros. Dali, hoje em dia existe a Amazon, né, que a gente consegue comprar livros bem baratinhos, com frete grátis e tudo mais. E aí eu comecei a construir a minha estante. Não é uma estante, são prateleiras. Eu comecei com 3 prateleiras, hoje em dia eu estou com 6 prateleiras, e eu não pretendo parar por aí. A minha vontade é construir uma parede inteira, né, só de prateleiras de livros. E os livros, eles são super interessantes, porque além dele fazer a gente viajar, né, de trazer toda essa proporção, ainda dá um ar todo lindo, assim, naquele ambiente. Eles enfeitam a sua sala, fica bonito de ver, sabe? Fica atraente de ver. E aí, eu tenho uma enteada de 13 anos que ela começou a pegar um hábito de leitura graças a ela veio comprando os livros na empolgação de chegar, né, e tudo mais, e aí graças a isso ela pegou o hábito de ler também, e aí ela acaba lendo bastante. Claro que não os mesmos livros que eu, porque ela tem 13 anos, então ela vai ler livros para a idade dela. Ela lê muito livro de Paula Pimenta, de Thalita Rebouças, né, que são mais livros para adolescente, mas o importante é que ela lê, e que isso me dá muito, muito orgulho. O mesmo eu faço pelos meus alunos. Já vi alunos lendo livros
que falou que eu não consigo ler tudo porque logo eu tenho que devolver para a biblioteca da escola. E a aluna estava lendo Harry Potter e eu tinha dois do mesmo livro de Harry Potter em casa. Eu peguei, levei e dei para a aluna, botei uma dedicatória, porque é super, super importante esse hábito da leitura. É super importante a gente ler, é super importante a gente conseguir se expressar melhor, é super importante essa questão da gente criar, né, histórias. Quando a gente é criancinha, sabe, pequenininha, tenho uma filha de 5 anos que eu vejo ela brincando e eu vejo que ela cria as histórias, sabe, com as bonecas e tudo mais. E por que quando a gente cresce, a gente não continua com esse mesmo hábito de criar histórias? Porque a gente para de ler, né? E aí fica querendo só ver filme, só ouvir histórias, podcasts, que também são importantes, existem os audiobooks, mas ler, o hábito assim de pegar um livro, abrir, folhear as páginas, assim, é um prazer imensurável, é uma coisa assim maravilhosa, é inexplicável. É inexplicável você ir passando as páginas e você ir vendo que você está finalizando aquele livro, né? E depois você poder contar daquele livro para alguém. Eu adoro levar o livro que eu estou lendo para a escola e às vezes um aluno falar que já leu o livro e eu trocar mesmo figurinhas com aquele aluno sobre leituras. E isso acaba envolvendo os outros, né? Ficam ali parados ouvindo que tanta professora conversa com aquele colega meu e às vezes dá vontade de ler também. E eu acho isso muito, muito importante. Hoje em dia eu não movimento tanto blog quanto eu movimentava na época da pandemia. Devido à faculdade que eu ainda faço, trabalho em 2 lugares, mas eu continuo lendo, eu não perco esse hábito de ler, eu não perco o hábito de... Eu tenho uma lista de livros que eu ainda quero ter, muito grande. Engraçado que a lista nunca diminui, ela só cresce. E um dia eu espero conseguir ler todos esses livros e ter todas essas histórias na minha cabeça, porque é muito, muito rico. É muito maravilhoso e muito impressionante, assim. Você conhecer as histórias, você... Sabe, às vezes as pessoas falam assim, mas tem um filme do livro, eu vou ver o filme. Gente, não é a mesma coisa. O livro, ele é muito mais rico, ele tem muito mais detalhes, ele é muito mais cheio, ele é muito mais completo, ele te enche muito mais, ele te preenche de tudo, ele te preenche de informação, ele te preenche de cultura, ele te preenche de um prazer da leitura. Quem tem esse hábito de ler e consegue pegar esse prazer, sabe? Esse prazer pela leitura, quem conseguir começar a pegar esse hábito vai entender exatamente o que eu estou dizendo. E às vezes você nem consegue ler um livro muito grande, mas então começa pelos menores, pelos mais fininhos, e depois vai indo pelos mais maiores, mas começa pelo hábito, começa pelo mais fininho, que dali você vai, quando chegar uma hora que você cria um hábito, você sente falta de ler, né? Quando você fica muito tempo sem ler, você sente falta, você sente saudade de ler, né? Por exemplo, em final de período em faculdade é difícil conseguir pegar uma literatura para ler, e aí às vezes eu fico um mês sem ler e aquilo me faz sentir saudade dos livros. E aí eu sento, olho para minhas prateleiras e penso, eu tenho que voltar a ler, eu tenho que pegar um livro e voltar a ler, chegar ao final e escrever sobre ele, fazer um resumo para passar para alguém a minha perspectiva daquele livro, né? Enfim, gente, crie esse hábito de leitura, viaje através dos livros, vê qual é o seu gênero preferido. Se é uma fantasia, eu adoro livro de fantasia. Fantasia é aquele gênero que é algo que tenta ser real, mas que não é real, tipo a série de Crepúsculo, que fala de vampiros, isso é fantasia. A série Fallen, que fala de anjos, né? Tem Trono de Vidro, que ali fala sobre duendes, né? São livros de fantasia.
Harry Potter é fantasia. Como tem os livros de romance, né? Os livros de Nicholas Sparks são livros de romance, Jojo Moyes, Colin Hoover, que já é um romance bem mais carregado, cheio de gatilhos. Como também tem aqueles romances mais princesinha, como a série Elite, tem os livros de comédia, né? E aí você tem os livros de suspense, e aí você vê qual o gênero que você gosta mais, que você adapta mais. Pega primeiro um livro mais fino, leiam os resumos, os posts dos blogs de leitura e vê se aquela história vai te interessar. Procura numa biblioteca da escola, procura alguém que esteja doando, procura, se tiver condições de comprar na Amazon, que vende muito baratinho os livros. Hoje em dia está muito barato de comprar livro. E procure ter esse hábito, porque é muito bom, é muito prazeroso. Enfim, gente, chegamos ao final de mais um podcast. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado da minha experiência como leitora. Tá? Eu sou uma professora apaixonada pela educação e, apesar de não ser professora de português, eu sou apaixonada pela leitura, sim. Tá? Vocês podem encontrar os meus contatos, tá? Nas redes sociais. Podem acessar, podem me procurar. Eu também estou no Scoob, que é um aplicativo de leitura. Eu vou deixar o link do Scoob, tudo direitinho. Lá tem minhas resenhas. E se quiserem me procurar, pedir opinião sobre algum livro, se eu souber, eu vou dar. Pode me chamar em direct do Instagram, pode comentar no Scoob. E eu aguardo vocês para tirar qualquer dúvida, para ajudar a criar hábito de leitura, técnicas. E é isso, gente. Muito obrigada. E eu gostei muito de estar gravando esse áudio e dizer da minha paixão pelos livros.